verdade é que ninguém te fala sobre amadurecer em Deus. Existe uma fase na vida cristã que quase ninguém fala. Aquela que você ama a Deus, mas já não sente tudo quanto antes. E talvez não seja que sua fé esfriou, e sim que ela está amadurecendo. No começo da caminhada com Deus, tudo é intenso, tudo emociona, tudo é claro, vontade constante de orar, respostas rápidas, entusiasmo espiritual. Mas chega no momento que Deus ele muda a forma de se relacionar com você. De repente você ora, mas já não sente nada. Você continua indo, mas sem aquela emoção. E isso não é abandono, isso é crescimento. É como um pai ensinando o seu filho a andar de bicicleta. O pai ele vai estar sempre presente, segurando a bicicleta para que o filho não caia, para que ele consiga dar os primeiros passos, as primeiras pedaladas, para que ele entenda como funciona, como ele pode caminhar, como ele pode correr com a bike. Mas o pai, no princípio, ele sempre vai estar sustentando, ele sempre vai estar com a mão ali segurando para que o filho não venha cair. Mas conforme o tempo vai passando, os processos vão chegando, o filho ele vai ganhando maturidade, ele vai ganhando crescimento. E o pai ele já não precisa mais ficar segurando ali a bike o tempo todo, porque o filho ele já aprendeu que ele precisa do equilíbrio, que ele precisa de força na perna, para que ele possa fazer ela andar, para que ele tenha uma direção. Hoje ele mesmo coloca a mão no guidão e ele tem a direção ali. O pai, ele está sempre presente, ele está sempre olhando e ele sempre vai dar direção. Mas hoje, talvez, o filho, ele não precise mais que o pai o segure, ele só precisa que o pai aponte o caminho. Esse é um processo que Deus passa conosco também. Quando entramos na igreja, quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos como crianças que não sabemos andar de bicicleta. O pai vem, nos ensina e nós sentimos tudo. Ele é ao nosso lado, nós somos mais emocionais. Mas chega um tempo que Deus ele precisa tratar em maturidade conosco, ele precisa tratar em maturidade com você, comigo. Então ele vai nos deixar que a gente dê os nossos próprios passos, ele vai nos dar direção, mas ele fala, aí filho, vamos, eu tô com você, mas esse percurso você precisa fazer sozinho. E essa é uma mudança para a maturidade. Então às vezes a gente tem essas mudanças, esses processos dentro da própria igreja e às vezes não entendemos. Assim como um pai ensina o seu filho a ter confiança a andar na bike para que ele venha andar sozinho, o Senhor faz conosco. Ele nos ensina, ele nos direciona, ele nos dá confiança para que possamos caminhar em fé a partir daquele processo, a partir daquele tempo, para que venhamos ter maturidade e entender ele de formas diferentes, não só como o pai que sempre vai estar nos auxiliando. Não que Deus deixou de nos auxiliar, mas ele é um pai que quer ver o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, como filhos dele. A fé madura, ela começa quando Deus deixa de ser simplesmente aquilo que você sente e passa a ser aquilo que você decide confiar. A maturidade, ela vem quando nós servimos, nós estamos na casa do Senhor e mesmo quando você não tem vontade de servir, mesmo quando você está na escala, mas você não tem desejo de ir. Você não ora só quando você está bem, você não lê a Bíblia só porque você está bem. Mesmo que você não esteja bem, mesmo que você não esteja com vontade, isso é maturidade, cara. Você tem que orar, nós temos que orar. Mesmo quando não temos vontade ou desejo de orar. Mesmo quando não temos vontade ou desejo de ler a palavra do Senhor. Ela vai nos trazer luz e ela vai iluminar o nosso caminho. E nós precisamos buscar isso. Isso é maturidade. É fazer aquilo que não gostamos quando não queremos. Porque o filho, quando é pequeno ou quando ele é mimado, ele faz só aquilo que ele quer. E nós, como filhos maduros no Senhor, precisamos buscar, servir, ajudar, ler a palavra, buscar a palavra mesmo quando não temos vontade. É continuar no caminho do Senhor, às vezes mesmo sem respostas. Fé adulta é permanecer mesmo quando a emoção vai embora. Muita gente acha que perdeu Deus, quando na verdade só perdeu a sensação. Nós confundimos presença com emoção. Muitas das vezes achamos que porque fomos tocados pelo louvor, porque choramos, é uma emoção natural do nosso corpo. Às vezes nós estamos mais tristes, mais emocionais e reagimos a estímulos que acontecem à nossa volta.
Às vezes nós confundimos isso com presença do Senhor. Não estou falando que não é a presença do Senhor, mas estou falando que às vezes nós confundimos isso com a presença do Senhor. Maturidade espiritual é estabilidade. Estabilidade de oração, estabilidade de leitura, estabilidade de renúncia. Deus, ele não quer apenas momentos com você. Ele quer formar em você o caráter de Cristo. Talvez você esteja vivendo a fase mais importante da sua fé. Não aquela onde Deus te impressiona, mas aquela onde Deus está transformando você. Porque sentimento, eles aproximam, mas decisões, elas constroem.